Deixe um ThinkPad Lenovo trabalhar para você. O Ministério da Saúde defende o entendimento de que realidades diferentes precisam de medidas também diferentes no enfrentamento ao coronavírus. Direto para Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o último balanço do Ministério da Saúde mostra que já foram diagnosticados no país 13.717 casos de coronavírus, com um total de 667 mortes. O maior aumento diário de número de casos desde o início da pandemia. Foram mais de 1.600 casos confirmados nas últimas 24 horas, com 114 mortes, sendo que a região sudeste concentra o maior número de ocorrências. Entre as capitais, Manaus e Fortaleza, segundo o Ministério da Saúde, chamam a atenção pelo aumento significativo dos casos. O secretário de Assistência em Saúde, Wanderson Oliveira, lembrou que em boa parte do país a doença ainda está sob controle. Por isso, ele garantiu que o Ministério não está sendo incoerente ao defender medidas diferentes para realidades diferentes. Isso tudo deve ser modulado. O que nós não podemos é ter um movimento de manada, todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo, achando que todos os lugares são iguais. Nós somos um continente. O secretário executivo da pasta, João Gabardo, explicou que não é possível manter as medidas de isolamento indefinidamente, principalmente naquelas localidades com um pequeno número de casos. É preciso, segundo ele, que a população circule quando for seguro, para garantir alguns níveis de imunidade, até para evitar que o país inteiro fique doente ao mesmo tempo. Se nós ainda não temos caso, e a gente achar que nós nos fecharmos porque nós não temos nenhum caso, vai resolver o problema? Ele vai resolver até o momento que a gente começar a abrir. Porque nós vamos manter uma população fechada, sem contato e sem criar imunidade. No momento que essas pessoas começarem a ter acesso a outras pessoas, contato com outras pessoas, sem imunidade, a tendência vai ser que comece a transmissão naqueles locais. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não escondeu ontem a irritação com a pressão do presidente Jair Bolsonaro pela recomendação da utilização do uso da cloroquina em pacientes com sintomas iniciais do coronavírus. O ministro lembrou que o medicamento já está à disposição para utilização nos hospitais brasileiros, em caso de necessidade, naqueles casos graves. Segundo ele, no entanto, antes de recomendar a utilização ampla do medicamento, é preciso levar em consideração o risco e os benefícios da cloroquina, que tem graves efeitos colaterais. Ainda de acordo com o ministro da Saúde, hoje existem no país 9 ensaios clínicos da cloroquina. 100 centros do Brasil estão incluídos em algum tipo de estudo, sendo que 5.000 pacientes com quadro leve, grave ou moderado farão parte dos protocolos de pesquisa. O Ministério da Saúde admite que os estudos se mostram promissores, mas o ministro lembrou que 33% dos pacientes que iniciaram o tratamento com a cloroquina tiveram que suspender a medicação exatamente por conta dos efeitos colaterais. Ainda segundo o ministro Mandetta, os médicos brasileiros podem prescrever o medicamento que eles conhecem bem. Isso não é uma novidade para nenhum médico brasileiro, zero de dificuldade. Agora, o Ministério da Saúde adotar como uma medida horizontal, vamos dar para todo mundo, ponha nos postos de saúde, quem for lá comece a tomar hoje, que nós vamos diminuir a viremia e depois não vamos complicar, que essa é uma proposta que eu escutei ontem. Isso daí a gente acha que quem deve analisar isso deve ser o pessoal que está medindo. Ao ser questionado sobre a reunião na última segunda-feira com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, minimizou a polêmica e as ameaças de demissão. Segundo ele, ninguém consegue, numa situação dessas, ter uma visão só de um ângulo. E às vezes as pessoas têm opiniões divergentes e é normal que tenha. Eu acho que é um conjunto de cabeças muito qualificadas que pensam juntos, que ontem fez um exercício coletivo
E a gente está aqui para trabalhar, para fazer o melhor serviço, para que a gente possa atravessar esse momento de dificuldade. O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, negou que a reunião tenha sido para discutir uma possível demissão do ministro Mandetta. Afirmou que o presidente Bolsonaro, inclusive, não precisa de motivos para reunir a sua equipe. Diante da dificuldade do governo brasileiro de adquirir os chamados EPIs, equipamentos de proteção individual, para os profissionais de saúde, o ministro Braga Neto comemorou ontem a informação de que um avião decola hoje da China, carregado de equipamentos de proteção que foram doados pela Vale. De Brasília, Luciana Verdolim.